Aulas de hoje, de segunda-feira, nós iremos agora para a disciplina de História. Nós iremos falar sobre o passado e o presente de um bairro, né? A palavra passado já significa algo que já ficou lá para trás. O presente é algo que está acontecendo hoje, que está acontecendo no momento, né? O que está acontecendo agora. Então vamos lá, todos irão pegar aí na página 134 para fazer uma pequena leitura, ok? Então vamos lá, ó. Como a tia Lu já falou aqui, né, que um bairro é formado por um conjunto de ruas, não foi isso? Um conjunto de ruas, criança, forma um bairro e a história desse lugar pode ser contada ou conhecida por meio da memória. Meio da memória, sim, já a tia Lu fala sobre isso. Dos antigos moradores. Para conhecer essa história, podemos conversar com eles ou ler seus depoimentos. Crianças, quando ele fala aí conhecer a história desse lugar por meio da memória, por exemplo, se a tia Luciana quiser conhecer a história do bairro aqui, do bairro centro da cidade de Ubajara, eu posso conversar com um antigo morador que morou nesse bairro há muito tempo atrás, que ainda mora também nesse bairro. Eu posso perguntar a ele quais foram as mudanças que ocorreram lá do passado até hoje. Então ele pode me relatar essa história através da sua memória, do que ele guardou, né, do que ele lembra, como era o bairro aqui, esse centro de Ubajara. E também ele também pode me relatar essa história desse bairro lá no passado através de documentos históricos. Documentos históricos pode ser o quê? Fotografias, né, imagem desse bairro antes, há muito tempo atrás. Então, quando eu tenho aí alguma imagem bem antiga daquele lugar ou daquela construção, eu posso determinar como um documento histórico, né? Um documento que conta algo de algum lugar ou de alguma construção. Então, vamos lá iniciar aí. Nós temos aí um cinema. Observe aí, ó, veja o exemplo a seguir. O cinema. Naqueles tempos, ó, é um relato aí, um depoimento. Ele está contando aí um depoimento de como era o cinema lá no passado. Ó. Olha como é bem diferente do cinema que nós temos hoje. Naqueles tempos, o cinema Belém exibia espetáculos completos que costumavam de 3 filmes de longa-metragem, além de complementos, né? Começava às 19 horas e ia até meia-noite, com 2 intervalos, para que os espectadores pudessem lanchar e fazer suas necessidades. Como não havia ainda restrição quanto aos menores, a família levava a criançada toda, com cesta de sanduíches, doces, pastéis e garrafas de água. Então aqui, criança, é um depoimento de uma pessoa contando como era o cinema lá no passado. Hoje o cinema, ele tem restrição, não tem? Por exemplo, tem filmes que muitas crianças não podem assistir. E vocês ouviram aí nesse relato que aqui não tinha o quê? Restrição, né? Poderia levar a criançada toda para assistir esse espetáculo. E hoje não, o cinema está bem diferente. Então, ele relatou aqui, criança, num depoimento de como era o cinema. As imagens antigas, crianças, de um lugar, são documentos históricos, como a tia Luciana falou. Se eu tenho uma imagem, que é uma fotografia, né, de um lugar bem antigo, eu posso dizer que aquela fotografia é um documento histórico.
Vocês aí podem perguntar ao papai ou à mamãe ou ao vovô, à vovó, se eles têm algum documento histórico. O que é isso? Aí vocês vão explicar. São fotografias antigas que mostram a história de um lugar ou também de uma construção, ok? As imagens antigas, como a tia Luciana falou, é um lugar. As imagens antigas de lá são documentos históricos importantes para descobrirmos alguns fatos do passado e para observarmos as características das construções, das ruas, dos meios de transportes e também como se comportavam as pessoas, né? Observe essa imagem. Essa imagem aí, crianças, ó, observe essa fotografia. O que é possível descobrir por meio dessa imagem sobre o passado do centro da cidade de Porto Alegre? Observe aí, ó. Observe os meios de transporte, são bem diferentes, não são? Bem diferentes do que nós temos hoje. E também os tipos de construções, né, ó? Os tipos de construções aí, por exemplo, desse poste, né? Nós temos um poste aí, é bem diferente do que nós temos hoje nas nossas avenidas e ruas, não é? Então, vamos lá. Na primeira questão, vocês irão responder essa perguntinha, ó. Por meio da imagem sobre o passado do centro da cidade de Porto Alegre, o que é que nós podemos descobrir aí sobre esse passado, o passado desse bairro aí do Porto Alegre, da cidade de Porto Alegre? Como a tia Luciana falou, nós podemos perceber que os veículos, né, são bem diferentes, os veículos utilizados, e também os tipos de construções. Essa seria a resposta da primeira questão. Na página 135, criança, lá na segunda questão, diz assim: leia os textos e observe as imagens sobre o bairro do Brás, no município de São Paulo, né? Estado de São Paulo. Então, nós temos aí texto 1 e texto 2. O texto 1, criança, relata aí sobre o Brás. O Brás é um bairro lá no município de São Paulo. Sabia, criança, que a tia Luciana já visitou o Brás lá em São Paulo? Olha, é um bairro muito movimentado, onde tem vários comércios, né? Muitas pessoas estão lá para fazer compras, né? Principalmente de roupas. Então, ó, é bem movimentado hoje, né? Já ia observando aí essa imagem, o Brás, esse bairro aí do Brás, era calmo, tranquilo, né? E observando aí a imagem do texto 2, observando que esse bairro hoje, aqui no presente, ele é bem movimentado, né? Muito movimentado. Então, vamos lá. De acordo com os textos aí, as imagens, quais são as principais mudanças pelas quais o bairro do Brás passou desde a época narrada no texto 1 até os dias atuais? Então, para sabermos, nós temos que ler. Vamos lá, ler junto com a tia Lu o primeiro texto? Vamos lá. O Brás era um bairro cinzento, com ruas de paralelepípedos e poucos automóveis. Ao meio-dia, as sirenes anunciavam a hora do almoço. Nas fábricas, como não existiam prédios, de toda parte viam-se chaminés. E as torres da igreja de Santo Antônio apontando para o céu. Depois que me mudei, voltei algumas vezes ao Brás para visitar amigos, meus avós, meus tios e primos que continuaram por lá. Mais alguns anos, mas já não era a mesma coisa. Vamos lá, texto 2. O bairro do Brás hoje é conhecido como um dos principais centros do comércio popular na cidade, destino diário de milhares de sacoleiros e sacoleiras de todo o Brasil. O Brás mudou de feição. Hoje as ruas do bairro são sinônimo de comércio popular. Então, crianças, vocês observaram aí que muitas coisas mudaram, foram? Lá embaixo tem uma perguntinha assim, ó. De acordo com os textos, as imagens,
Quais são as principais mudanças pelas quais o bairro do Brás passou desde a época narrada no texto 1 até os dias atuais? Esses dias atuais, ele quer dizer aqui o presente. Então, observa onde foi que mudou. Mudou o movimento de pessoas, né? Os automóveis, as ruas, as construções, como ele fala que lá no texto 1, ele fala que lá não tinha prédios, né? Poderiam ver chaminés, né? A torre da igreja. E já no texto 2, não poderia ver mais essa imagem, além de não terem mais com casas com chaminés, né? E também tiveram várias construções aí de prédios de apartamento. Não foi isso, criança? Então a resposta é essa. A mudança que passou desde essa época do texto 1 até os dias atuais, que são hoje, foi o quê? As construções de prédios, os veículos, né? A estrada e as ruas. Então, tudo isso mudou desde o texto 1 até o texto 2, que lá do passado para o presente, lá no bairro do Brás, que fica no município de São Paulo. Seguindo aí adiante, crianças, lá na página 136 e 137, continuando falando aí sobre o passado e o presente de um bairro, né? Sabemos que com o passar do tempo, o bairro se modifica, que quer dizer o quê? Ele passa por mudanças, né? Às vezes aquele bairro era pequeno, aí hoje ele é bem maior. Por quê? Porque ali tem várias construções. Foram construídos comércios, residências, né? Então vai o quê? Expandindo, né? Aquele bairro ficando maior. Então nós temos aí a certeza que um bairro passa por modificação com o passar do tempo. Observe que o bairro que vocês moram hoje não era igual ao bairro lá do passado. Ele passou por várias modificações. Como a tia Luciana falou, nenhum bairro é igual a outro, né? Eles são diferentes, mas tem poucas semelhanças, né? Então, observe aí, criança, ó, essa praça aí da página 136. Essa praça é o Terreiro de Jesus, né? No município de Salvador, estado da Bahia. Então, a tia Luciana vai ler esse texto aí. No centro da cidade, onde hoje estão a Praça Municipal, o Terreiro de Jesus e o Pelourinho, moravam os senhores de engenho, os comerciantes e os oficiais mecânicos. As ruas eram calçadas e as duas praças ali existentes eram de terra vermelha e quase sem árvores. Essas praças serviam como ponto de encontro e de bate-papos entre amigos e nelas, em fins de semana, se realizavam festas, touradas e jogos. Olha, ele está fazendo aqui um relato, né? Como era lá no passado essa praça aí do Terreiro de Jesus, né? Então aí nós temos aí do lado o significado do senhor de engenho. Senhor de engenho, criança, significa dono de plantações de cana-de-açúcar. Então aí a pessoa que planta, né, o dono da plantação de açúcar, de cana-de-açúcar, se chama senhor de engenho. Oficial mecânico, vamos ler o significado? Pessoa que realiza trabalhos e confecciona objetos de forma manual. Quando ele fala manual, que esse objeto é confeccionado com as mãos, não através de máquinas, né? Então, de acordo com esse texto da página 136, vocês irão aí responder a terceira questão. Vamos lá? A terceira questão diz assim, crianças. Observe a página anterior, a foto da praça Terreiro de Jesus e compare-a com a descrição do texto na mesma página. O que mudou com a passagem do tempo? O que foi que mudou com a passagem do tempo? Com essa mudança ao longo do tempo? O que foi que mudou? Muito bem, vamos lá junto, ó. Ele mudou o quê? Porque a praça era de terra o quê? De terra vermelha e hoje ela foi
calçada, né? Então a praça era de terra vermelha e foi calçada. A quarta questão diz assim: de acordo com o texto, crianças, façam um desenho de como era a praça, terreiro de Jesus lá no passado. Então vocês vão imaginar aí, vão relatar aí através de uma imagem como era essa praça lá no passado, de acordo com esse depoimento que está lá na página 136, né, onde ele fala no centro da cidade, onde hoje estão a Praça Municipal, o Terreiro de Jesus e o Pelourinho, moravam os senhores de engenho. Vocês vão ler e vão imaginar como era essa praça lá no passado e vão fazer essa ilustração, ok? Logo em seguida nós temos aí um texto, né? As profissões em homenagens aos santos eram uma das principais formas de lazer no passado e tomavam as ruas de Salvador. As pessoas aproveitavam para conversar umas com as outras e observar o movimento nas ruas enfeitadas. Muitas vezes esses festejos terminavam com música e dança. Gente, aqui também nós ainda temos esse costume, né, de festejar, principalmente festa de santos, né, nos nossos bairros, na nossa cidade, né, nas ruas da nossa cidade. O Pelourinho, criança, é dos bairros mais antigos da cidade de Salvador. E hoje é o ponto de encontro para as pessoas que gostam de artes e cultura. Muitos eventos acontecem nas ruas desse bairro, como shows e apresentação de danças, né? Observem essa imagem, né? Ó. Então, esse desfile aí com essas pessoas de uma banda acontece aí na rua, né, do Pelourinho, né? Que fica no município de Salvador, do estado da Bahia. Então, crianças, vocês irão responder aí a página 137, né? A 134 e 135, como a tia Luciana já abordou aqui as respostas na nossa aula, ok? Então é só uma revisãozinha aí também sobre o bairro, né? Então faça uma leitura, aperfeiçoe mais a sua leitura de vocês, pratiquem mais. Vocês observaram que esse conteúdo de hoje teve mais leitura, né? Então, deixo aí a dica com vocês.